Fala, palestrino que veste a camisa campeã, tudo bem com você? Mais ou menos, né, torcedor? No vídeo de hoje vamos falar sobre o recado da Mancha a Leila Pereira, vamos falar sobre o desabafo de Dudu, vamos falar um pouquinho sobre o VAR de ontem, que agora eu tenho algumas ressalvas a fazer, vamos falar também sobre o brasileiro, virou obrigação? Vamos falar também sobre alguns números aqui que o Scarpa conquistou aí no jogo de ontem e um pouquinho mais da eliminação da Libertadores no jogo de ontem. Então, bora pro vídeo. Torcedor, infelizmente ontem fomos eliminados. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes quero começar falando sobre a Mancha Verde, né, que fez ali uma nota oficial declarando apoio ao elenco, ao treinador, ao time em si, e destacando ali um certo peso ali que vai fazer em cima da presidente Leila Pereira. Na nota eles quiseram dizer o seguinte, que apoia o treinador, o trabalho que vem sendo feito, apoia os jogadores pela entrega que esses jogadores têm, pelos títulos que conquistaram, por tudo que fizeram agora recentemente pelo Palmeiras, mas não apoiam a diretoria e a nossa presidente, que segundo eles, ela não sabe se quer ser uma popstar, uma blogueira, ou se quer ser presidente do clube. Se ela quer fazer com que o clube avance e se reforce, ganhe mais títulos, ou se ela quer sanar a dívida dela com a Crefisa. Então a Mancha pegou muito pesado nisso e eu acho que pesado assim, né, para ela, porque para mim tem meu total apoio, tem que fazer isso mesmo, porque infelizmente fomos eliminados ontem pelo conjunto da obra dos dois jogos, no meu ver, alguns erros de arbitragem que não foram determinantes, mas que poderia ter mudado a história de uma partida, sei lá, talvez poderia ter sido um pouquinho diferente algumas decisões que foram tomadas, e também pelo elenco, pelas contratações realizadas que não foram o ideal. Então essa aí é a parte que entra a culpa da presidente, da diretoria, que não reforçou o elenco como deveria. Então eu acho que a Mancha está correta, tem que fazer isso mesmo, tem que pôr pressão, porque senão vira festa ali, né? Todo mundo acha que está bonito, que está sendo bem feito o trabalho, e na verdade não está sendo bem feito assim. É apenas um reflexo dos trabalhos anteriores, é o que ela está colhendo. Então vamos pressionar mesmo e vamos tentar mudar aí para no ano que vem ter um time um pouco melhor, um pouco diferente, para o Abel ter um elenco mais qualificado na mão para poder mudar aí uma partida, para poder fazer coisas diferentes. Vamos falar também sobre o Dudu, que deixou ali no seu Instagram, uma publicação, um desabafo, né? Um desabafo ali da tristeza que ele teve após a eliminação, que ele sente como jogador, como torcedor, e que para ele foi muito difícil aí essa noite aí, o pós-jogo para ele. Então assim, o Dudu é um jogador que jogou muito bem o jogo de ontem, vem apresentando bons jogos, o Dudu sempre entrega demais dentro de campo, e a gente tem que agradecer por tudo que o Dudu sempre nos representa dentro das quatro linhas. Bom, agora quero falar também sobre o VAR. Ontem eu estava bem nervoso, bem revoltado aí após o término do jogo. No meu ver, eu acho que a arbitragem não foi determinante para a eliminação, mas depois eu fiquei intrigado com uma coisa, né, sobre o que soltou hoje, os áudios do VAR. E engraçado que eles disponibilizaram só o áudio do VAR da expulsão do Murilo, que teoricamente estava na cara que seria expulso. Quando eu vi o lance, como eu disse ontem, quando eu vi o replay pela primeira vez, eu falei, vai expulsar, não vai ter jeito, vai ser expulso, porque foi um lance para cartão vermelho. Já aquela cotovelada lá no Rony, que eu falei que o jogador fez um movimento sem muita intensidade, devido a isso poderia caber um vermelho sim, como também poderia caber um amarelo, e o juiz optou pelo amarelo. Então, é um lance polêmico, né? Tem muita gente, inclusive torcedores, amigos rivais, falando que merecia ser expulso. Na televisão também, alguns aí falando que nunca vi isso, dá amarelo para uma agressão. Enfim, eu concordo e não concordo ali com algumas coisas a respeito. Eu também acho que é agressão, beleza, mas ele não teve intensidade nenhuma, o movimento foi fraco, enfim. Mas o que eu fiquei intrigado é que o lance do VAR, o áudio desse lance do VAR não divulgaram. Interessante, né? Por que será que não divulgaram esse áudio, né? Porque, sei lá, será que tem algo ali a esconder? Eu sempre fico muito revoltado e questionando sempre a maioria dos jogos decisivos do Palmeiras. Sempre sofremos com arbitragens ruins dentro do Allianz Parque.
Eu acho interessante, será que se fosse o Corinthians lá em Itaquera, será que esses árbitros iam errar da forma que erra contra o Palmeiras no Allianz Parque? Se fosse um jogo com o Flamengo lá no Maracanã, será que esses árbitros também iam errar igual erra com o Palmeiras dentro do Allianz Parque? Eu acredito que não. Eu tenho certeza e plena convicção que não. E o interessante é que os árbitros brasileiros, beleza, normalmente erram bastante contra o Palmeiras. Mas o árbitro da Conmebol errar, aí é complicado, né? E impressionante que foi o mesmo árbitro que apitou a semifinal do Palmeiras e River Plate em 2020. Contra o River, aquele jogo que quase matou nós do coração, foi ele que apitou, fez uma arbitragem perfeita, correta. Mas há um tempo atrás aí também ele estava sendo punido aí devido à má arbitragem no jogo da seleção brasileira. Então, assim, difícil falar, mas até aproveitando esse assunto, eu vou entrar para o próximo assunto, que seria aí falar mais um pouquinho sobre a eliminação, né? O porquê eu acho que o Palmeiras foi eliminado. Então, assim, junta esses fatores, né, de péssimas arbitragens, fracas arbitragens, teve uma parcela de culpa, não foi determinante, mas teve uma parcela de culpa. Mas, ao meu ver, o Palmeiras foi eliminado pelo seguinte, você vai me entender, torcedor. Eu acho que o primeiro jogo do Palmeiras lá na Arena da Baixada foi ruim. Eu acho que se o Palmeiras tivesse jogado um pouquinho melhor aquele jogo, a gente teria ou empatado ou vencido o Atlético lá dentro. Porque o Atlético incomodou até fazer o gol. Depois que fez o gol, não incomodou mais nada ao Palmeiras. E o Palmeiras que teve até chances de chegar ali ao empate ou até virar mesmo jogando mal. Então, assim, eu acho que se tivesse feito ali um bom jogo e não tivesse perdido lá, com certeza também não teria acontecido o time do jogo que aconteceu, do jeito que aconteceu, não teria acontecido no jogo de ontem. Então, assim, é o conjunto da obra. Eu acho que o Murilo também, depois de bater o pênalti, que nos levou até a semifinal da Libertadores, garantindo a classificação contra o Galo, ele, para mim, foi mal nos dois jogos. Eu acho que no primeiro jogo a zaga foi muito mal, inclusive o Gustavo Gomes. Inclusive no gol do Atlético, para mim foi uma falha grande do Murilo naquele jogo, deixar aquela bola pingar dentro da área, ele que estava junto ali com o Vitor Roque, que é baixinho, né, e ele conseguiu ainda assim perder a jogada para o Vitor Roque e o Palmeiras acabou sofrendo gol naquele jogo. E nesse jogo agora o Murilo acabou dando uma solada na altura da coxa do jogador do Atlético, faltando 30 segundos para acabar o primeiro tempo. Então, assim, lamentável, acho que foi uma semifinal infeliz do Murilo e da defesa do Palmeiras, principalmente no primeiro jogo. Mas são coisas imaturas, né, que não deveria acontecer. Igual foi a expulsão do Danilo no jogo contra o Galo, essa expulsão. Então, assim, lances imaturos e que, infelizmente, aconteceram conosco. Então, assim, o resumo da obra é essa. Se tivesse sido algumas coisas diferentes no resumo, né, no duelo como um todo, talvez o Palmeiras teria se classificado. E parabéns ao Atlético Paranaense, que não tem nada a ver com isso, classificou com méritos, avançou, foi bem e estará pela segunda vez em mais uma decisão de Taça Libertadores da América. Outra coisa também que eu queria falar é sobre Gustavo Scarpa. Infelizmente foi a última partida dele pelo Palmeiras na Libertadores, vai agora ir para a Europa, né, no fim do ano. E ele atingiu uma marca interessante, atingiu a marca aí de 12 gols pelo Palmeiras na Libertadores e se igualou a Alex com 12 gols aí na competição sul-americana. Outra marca interessante que Scarpa atingiu também foi 41 gols com a camisa do Palmeiras neste século. Igualou a Valdívia, ambos 41 gols com a camisa do Verdão. E por último, queria fazer uma pergunta e depois você vai deixar aí nos comentários. O Palmeiras tem obrigação de ganhar o Brasileirão? O que você acha? Esse time ele é obrigado a vencer o Brasileirão? Enfim, vou deixar minha opinião aqui, às vezes você vai concordar ou não, mas eu acho que obrigação é uma palavra muito forte. Assim como o Everton disse ali na pergunta que fizeram para ele ontem, obrigação o time tem de fazer um bom jogo, de se entregar dentro de campo, de se doar ao máximo, de treinar, de se comprometer. Essas são as obrigações de todos os jogadores. O fruto do bom trabalho e dessas obrigações que ele tem são os bons jogos, são os títulos, são os bons campeonatos. Então eu vejo por esse lado. Obrigação não, mas o Palmeiras precisa ganhar esse campeonato brasileiro, que tirando a Taça Libertadores da América, que somos tricampeões e os maiores campeões brasileiros dessa competição, agora temos o caminho trilhado para o lado do brasileiro, que é a segunda maior competição de qualquer clube brasileiro aqui no nosso cenário atual. E o Brasileirão também,
né? Somos os maiores campeões dessa competição e vamos buscar aí mais um título. Eu acho que o Palmeiras tem de tudo para ser campeão. Vai jogar agora com o time titular todos os jogos até o final do ano, com o que tem de melhor. Então eu acho que é pôr a cabeça no lugar, fazer bons jogos, e o Palmeiras tem de tudo aí para ampliar a vantagem, para manter a vantagem, chegar no final do ano e abraçar esse título e conquistar 3 títulos esse ano, mais uma tríplice coroa para a nossa história. Certo, torcedor? Então era isso. Deixe seu comentário aí no final do vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e continuar aí nos apoiando e nos dando essa força. Beleza? Desejo a você que você fique com Deus. Um abraço e avante palestra!